Fala, meus queridos, tranquilo, salve, salve. Estamos de cara nova, ambiente novo, como vocês podem bem ver. É com muita alegria, com esse visual novo, que a gente entra no assunto novo, classe de palavras. Eu sou o professor Vitor, professor de linguagens. Vem comigo nessa. Essa aula é mais voltada para o pessoal do Ensino Fundamental 2. Então você que é do Ensino Fundamental 2, fica ligado aí, lava o rosto e vem comigo nessa que é bem interessante. Olha só, gente, quando a gente pensa em classe de palavras, a gente vai ficar ligado logo aqui, ó, nessa palavrinha classe. A gente vai associar essa palavra à classificação. Ou seja, classe de palavras está relacionado, tem a ver com a classificação das palavras na nossa fala, num texto que você escreve, numa conversa que você tem com seu amigo, com seu pai, com seu professor. Nós vivemos no mundo das letras. Tudo que a gente fala, tudo que a gente pronuncia, a maioria das coisas é por meio das palavras, né? A gente se expressa muito por meio delas. E cada uma dessas palavras que a gente expressa tem uma função, tem uma lógica, né? Existe um sistema que relaciona essas palavras, ou seja, cada coisa que você fala, cada palavra que você usa no seu vocabulário tem um objetivo dela estar ali, existe um porquê dela estar ali. A classe de palavras estuda isso, o nome desse assunto é morfologia, né? Ou seja, a morfologia estuda as classes de palavras, as classificações, as divisões das palavras. No total, a gente vai ter 10 classes de palavras. Dessas 10, 6 nós vamos chamar de variáveis e 4 nós vamos chamar de invariáveis. Essas 6 aqui são as variáveis. Essas 4, as invariáveis. Professor Vitor, beleza, tá ótimo, tá perfeito. Qual é a diferença de um para o outro? Agora, variável é algo que varia, tem variedade. Ou seja, as classes de palavras, as palavras que são classificadas como variáveis, são palavras que vão variar de acordo com o gênero, ou com o número, ou com os dois. Ou só com um, ou só com outro, ou com os dois. Pode ser os dois ao mesmo tempo, tá? Vamos falar de uma por uma, tá? Essa primeira aula é uma aula mais light, mais leve, mais introdutória. A gente vai dar um panorama para você ficar por dentro, só para você ir chegando devagarzinho. Substantivo. Substantivo, a gente vai incluir nessa classificação de substantivo todas as palavras que nomeiam os seres, né? As coisas reais e irreais que estão ao nosso redor, concretas e abstratas, vão estar dentro do substantivo, tá? Na próxima aula a gente vai falar dele de uma forma mais detalhada, pois é uma classe de palavra muito importante, muito interessante mesmo. Mas o substantivo ele pode ser tanto em gênero, tanto em número. Ele é variável tanto em gênero quanto em número. Então por isso que ele está dentro dessa classe aqui, dos variáveis. Adjetivo. Os adjetivos são palavras que caracterizam, atribuem características ao substantivo. Logo, se eu falo o menino, eu posso falar os meninos, estou variando o substantivo. Se eu for falar os meninos são legais, o meu adjetivo, legais, que está caracterizando o meu substantivo meninos, ele vai variar de acordo com o meu substantivo. Se eu falo o menino é legal, eu estou reduzindo o meu substantivo, então logo eu vou reduzir o meu adjetivo. É variável também. Então substantivo nomeia as coisas, os seres ao meu redor. Adjetivo dá características a esses seres. Perfeito. Tu está entendendo de verdade? Se não tiver, tu me avisa, que eu estou te escutando. Estou conseguindo te ouvir. Só avisar, certo? Numeral. Quando a gente fala de numeral, a gente também vai ter uma aulinha só sobre numeral, ele e artigo, os dois parceiros, os dois brothers. O numeral, ele também vai variar. Por isso que a gente vai colocar aqui dentro da questão de variável. Pode ser 1, pode ser 2, pode ser 2 ou 2. A gente vai variar aí, tá? Quando a gente vem para a questão do pronome,
a mesma coisa. Existem diversos tipos de pronome. O pronome vai variar demais. Minha, meu, minhas, meus, variar demais. E o próprio verbo, né? O verbo, a gente vai ter uma variação aqui do verbo no que diz respeito ao número, plural ou singular. Então, a gente vai ter essa variação aqui, verbal, voltada só para a questão do número. Invariáveis. Cara, deixa eu só achar o meu vermelhinho. Invariáveis. Classe de palavras invariáveis são aquelas palavras que não vão variar, nem gênero, nem número. Aqui nós temos 4. Teremos a interjeição, advérbio, as conjunções e as preposições. Essas 4 classes de palavras aqui estão dentro desse grupo dos invariáveis, pois não vai existir variação. Sempre vai ser elas ali do mesmo jeito. Elas não vão mudar o seu gênero, nem o seu número, dependendo do contexto. Elas sempre vão permanecer ali, do jeito que são, tá? Por exemplo, as interjeições estão muito ligadas às onomatopeias, né? A ai, ui, essas pequenas expressões, né? A gente vê muito em gibi, estão ligadas às interjeições, não existe variação. Os advérbios que são inúmeros, advérbio de intensidade, advérbio de adversidade, existem diversos advérbios que a gente vê aí no nosso dia a dia. As conjunções, que também elas estão muito associadas ao nosso texto, à coesão do nosso texto, à ligação de orações dentro de um texto, conjunção aditiva, conjunção adversativa, conjunção explicativa, conclusiva. Existem esses tipos de conjunções que são palavrinhas que vão ligar o teu texto, o teu raciocínio, não vai variar. E temos, por fim, as preposições, né? Um exemplo de preposição, o para, né? O a, muitas vezes, é preposição também. Então, a gente vai colocar essas palavrinhas aqui apenas para dar uma ligação nas nossas ideias, para relacionar as ideias que você quer apresentar. Por isso que são extremamente importantes, mas não tem variedade, não vai variar, não existe uma variação, tá? Por isso que ela está dentro desse grupo. Então, de uma forma geral, galera, classe de palavras, nós temos 10, 6 variáveis, 4 invariáveis, ficam ali completamente paradonas, tá? Completamente estáveis. Nas próximas aulas a gente vai focar em substantivo, adjetivo e numeral e artigo, respectivamente. Espero que você tenha gostado. Tem um aviso muito importante que você não pode fechar agora antes de ouvir isso. Todas as nossas aulas estão aqui no YouTube, mas também estão no nosso aplicativo, no aplicativo do Interativo. Então você vai lá, baixa o nosso aplicativo e você tem acesso a todas as nossas aulas no momento que você quiser, na hora que você estiver mais precisando. Estamos aqui sempre coladinho com você, é só chamar e baixar. Valeu, galera, até a próxima.